Torcedores que estão em suas casas, Roger Flores, Sérgio Xavier Filho. Fala, Roger, bem-vindo à Seleção, beleza? E aí, Zé? Travou. Deixa eu dar as boas-vindas a Sérgio Xavier Filho. Fala, Serginho, beleza? Boa tarde, meu caro Rizek. PVC, eu acho que eu não estou travado, né? Não Só está. o Roger que está travado. Então, estou andando bem, então. Agora, eu acho que hoje vai ser um programa com uma certa dificuldade, né? Porque quando uma equipe é campeã, o que a gente mais quer fazer é vamos exaltar o campeão, vamos falar da alegria da conquista, do jogo de ontem, etc. E o jogo de ontem não foi bom. Então, a gente vai ter que falar muito mais da campanha do que do jogo de ontem. Porque o torcedor está feliz para burro, né? E tem que ficar mesmo, né? Mas o jogo de ontem, infelizmente, não foi legal, sobretudo para o Flamengo. O São Paulo queria impedir, era o papo, né? Que o Rogério Ceni fosse campeão no Morumbi. Conseguiu. O Rogério Ceni foi campeão no Beira-Rio, graças à não vitória do Inter sobre o Corinthians. O Roger Flores também já foi campeão brasileiro com uma derrota na última rodada. Em 2005, Corinthians e Inter chegaram na derradeira jornada do Brasileirão com chances de título. Os dois perderam e o Corinthians levantou aquele caneco. Fala, Roger, bem-vindo. Agora sim, solte a sua voz aqui no Seleção. Fala, Rizek, beleza? Serginho, PVC, prazer estar com vocês. Parabéns ao torcedor rubro-negro, mais um título, né? Um bicampeonato consecutivo. Porém, eu acho que o grande protagonista desse campeonato, e aí eu falo isso com muito pesar, e a gente vai ter que discutir muito isso, e aí não vou entrar nas discussões se é ou se não é, mas o grande protagonista do campeonato foi o VAR, na minha opinião. E a gente tem que discutir muito, debater muito sobre isso. Não estou falando especificamente do lance de ontem, do pênalti marcado e anulado, do lance do Rodinei também expulso, ou do lance validado do Rodrigo Dourado. Estou falando num todo, né, num campeonato todo. E falando sobre as atuações, a gente tem que levar em consideração que foi um campeonato diferente, em cima de uma pandemia, com dificuldades para todos, e acho que caiu no colo do time mais talentoso, do time que tinha mais peças individuais para conquistar a competição. Não foi o melhor time ou não foi o melhor Flamengo que poderia ser, mas caiu no colo dele, ele soube administrar essa vantagem que conquistou na penúltima rodada. Para mim, os grandes destaques como time, como superação na competição foram Fluminense e Internacional, mas o grande campeão e com mérito por ter o melhor time é o Flamengo. A torcida rubro-negra tem que comemorar. Sobre isso que o Roger falou, eu vou me apoderar de dois clichês e misturá-los. Vamos falar disso mais na frente no programa, evidentemente, da questão da derrota da arbitragem do Campeonato Brasileiro. Isso não tem nada a ver com a alegria do Flamengo, que é campeão legítimo. Um dos clichês... Só um detalhe para você, que quando o Roger falou, eu olhei o painel aqui, e eu estava pensando assim ontem, né? 80, 82, 83, 87, 92, 2009, 2019, 2020. Talvez esse tenha sido o título menos empolgante de todos, pela maneira como se deu, com derrota no último jogo. Só que aí eu abri minha janela, cara, e vi a festa que estava nas ruas. Aí você respeita a alegria. O buzinaço, fogos de artifício. É óbvio que o torcedor do Flamengo está eufórico, mas eu acho que o clube ele tem o seguinte desafio. Ele pode deitar no berço esplêndido do bicampeonato, nós somos os melhores do Brasil, chupa mundo, ninguém pode com a gente. Ou ele pode avaliar por que o Flamengo só foi campeão na última rodada, graças a uma não vitória do Inter, e o que ele pode fazer para na temporada que vai começar agora, já semana que vem, para que o domínio do seu elenco seja mais parecido com o de 2019 e não tão apertado como em 2020. Desculpa te interromper. Não, a gente tem que respeitar a alegria do campeão, a alegria que a gente vê nas ruas, isso é evidente. Por isso, ontem, no Toca de Passo, eu abri minha participação falando parabéns ao campeão e hoje, novamente, parabéns ao campeão. Sobre o que o Roger falou da arbitragem, eu vou misturar dois clichês do futebol que fazem entender hoje a questão da regra. Um clichê é do Arnaldo César Coelho, a regra é clara. E o outro é do Benjamin Height, o futebol é uma caixinha de surpresas.
Hoje, a regra é uma caixinha de surpresa. Uma boa definição. Daqui a pouco vamos trazer, inclusive, o Sandro Merahit, porque me parece que para assistir a jogo de futebol hoje no Brasil, você tem que fazer um curso. Antigamente, qualquer pessoa olhava uma partida de futebol e entendia o que estava acontecendo ali. A regra nunca foi perfeita, mas a gente entendia o que estava acontecendo ali. Agora, meus amigos, para assistir a um jogo, você tem que ter 2 manuais. O do VAR e o dos compêndios das orientações que mudam e aumentam a cada ano com o ângulo do braço, posição do corpo. Daqui a pouco o Sandro Merahit se junta ao time para falar do que foi a lambança da arbitragem brasileira no Brasileirão. Mas deixando à parte um pouco a arbitragem, o Serginho, o Roger, eu e você falamos da maneira como terminou o campeonato, com derrota no Morumbi. Vai ficar marcado que o Flamengo é campeão. Mas na última partida, como jogou mal o Flamengo ontem? Eu achei que o Flamengo dominou o jogo até... que o Flamengo é faca sem ponta, arame liso. Mas o Flamengo pode ter uma série de circunstâncias para a gente analisar sobre as razões de o time de 2020 ter sido diferente de 2019. O fato de ser o campeonato da pandemia, que teve jogo dia sim, dia não, como, por exemplo, naquela semana... Para todo mundo. Para todo mundo. O nível do campeonato... É incrível que a média de gols do campeonato é a maior em 10 anos. Mas talvez até porque você teve times mais desconjuntados. Você teve mais espaço. Você não é símbolo de qualidade técnica necessariamente. A arma do futebol brasileiro, nos últimos 20 anos, nunca foi a qualidade do campeonato. Foi a imprevisibilidade do campeonato. E esse aqui foi imprevisível. Outro fator que pode contribuir para o Flamengo ter sido tão instável é a mudança constante de treinadores e de filosofia. O Flamengo foi buscar no Domenech Torrent um técnico que ele imaginava ser parecido com o Jorge Jesus, mas no primeiro jogo você viu um time que ele queria colocar os conceitos de futebol, de jogo posicional, o time não se adaptou. O depoimento do Felipe Luiz ontem foi muito bom, porque ele demonstrou respeito pelo trabalho do Domenech Torrent, ou pela pessoa do Domenech Torrent, mas os jogadores não gostavam e não confiavam no trabalho do Domenech. Quando chegou o Rogério imediatamente passou a impressão de que ele ia trabalhar junto com o Jorge Jesus. E eu sei que quando o Jorge Jesus ouviu essa expressão, o Jorge Jesus riu. Por quê? O Jorge Jesus sabe que a cultura, a formação cultural do futebol do Jorge Jesus é diferente da formação do Rogério. Que tem a ver, por exemplo, com a alteração errada, concordo com o Roger. Quando ele tira o Diego e coloca o João Gomes, é porque ainda, por instinto, o Rogério, num aperto, vai pensar no mais forte, no mais alto, no mais rápido, no mais experiente. O João Gomes era fechar a casinha porque o Tietchan estava jogando nas costas do Diego. Vamos rodar as alterações de ontem, porque o Roger levantou a bola, o Roger comentou a partida na Globo, o PVC comentou no Sport TV, e as alterações foram as seguintes. 20 do segundo tempo, saiu o Gabigol, sentindo, entrou o Pedro, né? Não alterou o esquema. 27 do segundo tempo, perdendo a partida, sai o Diego, entra o João Gomes e sai Isla, entra Mateuzinho, PVC. Foram as alterações do Rogério ontem. Então, o Mateuzinho pelo Isla, não faz sentido você precisar ganhar o jogo. É verdade que se você olha para o banco de reservas, é inacreditável que o melhor elenco do Brasil tenha como opções ofensivas o Vitinho e o Michael. Você acha ruim? Eu acho ruins porque eles não conseguiram jogar no nível... Vamos lembrar que o Vitinho porque perdeu... Eles custaram uma fortuna. Custaram uma fortuna, mas entregaram muito pouco neste ano. Só que não era o João Gomes. Eu entendo até que o Tietchan começou a jogar nas costas do Diego. Em algum momento abriu espaço ali, o Rogério quer fechar aquele espaço. Só que ele tinha que ganhar o jogo. E aí eu tô com o Roger em gênero, número e grau. Ele tinha que pensar em como ele ia voltar a amassar o São Paulo. E não como ele ia se proteger de uma bola nas costas do volante. Porque se você amassa o São Paulo, essa bola não vai chegar aqui atrás. Como ele tentou fazer contra o Internacional, até abriu espaço demais naquele 3-4-3 que montou quando colocou o Pedro no segundo tempo contra o Inter. Mas o fato é que com aquela formação ele conseguiu o gol do Gabriel. E ganhou o jogo, e ganhou o campeonato na ousadia daquela alteração. Não na alteração que ele fez no Morumbi, no contraponto. O Rogério vai ser um grande técnico, já é campeão brasileiro. Vamos discutir o que está acontecendo em relação à torcida do Flamengo e o Rogério. Ele vai ser cada vez melhor, mas ele ainda luta contra o instinto dele. E técnico vai acertar e errar também, né? Não é todo mundo que ninguém trabalha bem todo dia. Como é que você vê a participação do Rogério Ceni na conquista do Flamengo, Serginho?
Bom, é só uma informação, né? O Diego não sai porque foi uma troca técnica, né? Ele saiu porque estava sentindo a coxa, né? Ele e o Gabriel. Então, assim, a gente pode questionar quem que ele colocou no lugar. Beleza, tudo bem. Né? Mas a saída do Diego era uma saída necessária, né? O Diego não tinha condição de jogo. Com relação ao trabalho do Rogério, é um trabalho muito instável, né? Ele realmente ficou no meio do caminho, né? Tem ali alguns aspectos ali de jogo de posição, etc. Tem alguma tentativa dele de resgatar coisas do Jorge Jesus, aproximar o Gabriel do Bruno Henrique, que ele tentou fazer isso principalmente nos primeiros jogos, mas assim, o fato é que não tem um trabalho ainda. Essa é a verdade, né? O PVC usou algumas vezes a expressão ali nas últimas semanas, né? Que tinha uma McLaren, né, aparecendo grandona no retrovisor. E assim, quando a gente vai ver o campeonato, foi exatamente isso que aconteceu. Só que agora, acabando o campeonato, PVC, a gente está vendo que não era uma McLaren, né? Era um outro carro, mas não era o carro que passa por cima de todo mundo, né? Então, assim... eu acho que era a Mercedes, o Flamengo não... a McLaren vocês pararam no tempo aí, Era a Mercedes. Era a Mercedes. A McLaren vocês pararam no tempo aí. Talvez não fosse a Mercedes do Lewis Hamilton. Era uma Mercedes. Talvez não fosse o Lewis Hamilton na direção. Com gasolina adulterada. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte... a Mercedes, eu acho que não era uma Mercedes, eu acho que era um carro muito mais parecido com os outros, tá? Tinha orçamento, tinha jogadores para ser outra coisa, mas na prática o Flamengo não foi preponderante em nenhum momento desse campeonato. O Flamengo teve alguns momentos em alguns jogos e foi um campeonato extremamente equilibrado. Na 36ª rodada, o Flamengo não era campeão. Talvez na 40ª rodada, se existisse, né, o Flamengo também não fosse o campeão. O Galo está aí acabando com 3 pontos de diferença, né? Então, será que o Atlético Mineiro não poderia dar uma arrancada se tivesse mais 2 ou 3 rodadas? Hipóteses que não vão nos levar a lugar nenhum, mas o fato é, o Flamengo não conseguiu ser dominante esse ano. O título de 2019 foi uma coisa inacreditável e o título de 2020-21 é outra coisa, né? É um campeonato muito mais equilibrado e normal, por assim dizer. E talvez em casa vocês perguntem, por que vocês estão cobrando que o time seja dominante? Não basta ser campeão? É que o Flamengo acostumou mal a gente. O Flamengo de 2019 nos habituou a domingo, quarta, terça, quinta, no dia que ele jogava, ter aquela ansiedade de ver um futebol europeu no Brasil, de ver um futebol... Caramba, que delícia ver esse time jogar. A maneira como o Flamengo trucidou seus adversários em 2019 criou essa expectativa. E como o Flamengo de 2019, embora tenha perdido algumas peças, como do Pablo Mari, do Rafinha e seu treinador, mas trouxe outras muito boas, a gente assistiu o Flamengo com essa expectativa. Quando é que vai surgir de novo aquele Flamengo dominante? A gente viu contra o Corinthians em Itaquera, no 5-1. A gente viu no segundo tempo da vitória contra o Grêmio, quando o Flamengo teve uma exibição assim, de gala na Arena do Grêmio. Eu vi jogos razoáveis. O 5-1 era o Dome ainda. Era o Dome, eu sei. Jogos razoáveis contra o Inter no Maracanã, com 1 a mais, com o Corinthians no Maracanã. Mas ontem o Flamengo jogou abaixo até desses jogos razoáveis. É impressionante como o Flamengo não conseguiu... O Flamengo poderoso não conseguiu intimidar o São Paulo ontem. E você, Roger, como é que você avalia o trabalho do Rogério na conquista do Flamengo? Então, eu estou indo por essa mesma linha, Rizek. Eu acho que ele chega com uma expectativa muito grande, né? De bons trabalhos no Fortaleza, de uma sequência interessante, com um time que tinha um potencial muito grande. Ele falando muito sobre a filosofia de